Senhor Jesus, Mestre querido, agradecemos a tua companhia de sempre, agradecemos, Mestre Jesus, a tua misericórdia, o teu carinho para todos nós deste planeta. Agradecemos pela tua bondade, pela sua paciência com todos nós. E pedimos, Mestre, para que neste momento o Senhor nos encha com teu amor, enche nossos corações de fé, de esperança, para que possamos atravessar este momento com coragem, com equilíbrio, que o Senhor possa visitar cada lar de cada pessoa que está nessa palestra hoje, que possa visitar todos os lares dessa nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, orientando os nossos governantes para que tomem as decisões pensando no bem-estar coletivo, no bem-estar de todos, e não somente em objetivos pessoais. Orientai a todos nós, Mestre, para que possamos respeitar, cuidar um do outro, para que nossas ações reflitam no dia a dia e levem com responsabilidade a vida que precisamos ter. Abençoe, Senhor Jesus, o palestrante, para que nos traga toda a sabedoria, tudo aquilo que precisamos ouvir, para compreendermos esse tema e possamos aplicá-lo em nosso dia a dia. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir a Jeane que lesse as bem-aventuranças para a gente. Você faz favor, Jeane? Boa noite a todos. Vamos lá, Mateus 5, de 1 a 11. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Bom, eu vou precisar muito da ajuda de todos vocês hoje, porque me foi proposto o tema ação e reação sobre uma forma diferente do que nós já falamos. Em outra situação, eu já proferi uma conversa sobre ação e reação, e nós focamos naquele momento na questão da resiliência como força contrária e como uma forma de você trabalhar as forças que te atingem, as ações que te atingem, para a reação ser mais pensada, ser mais trabalhada. Já ouvi também falar da ação e reação como um ciclo que leva a pessoa a uma reação de acordo com a ação e vai envolvendo naquele ciclo, né? Já ouvimos falar na ação e reação também como forças da física, que toda ação é uma reação na mesma intensidade com forças contrárias. Hoje me foi pedido para falar sobre ação e reação como construção energética. E é uma
uma abordagem nova para mim, e me deram como norte justamente a oração de São Francisco e as bem-aventuranças. Se nós prestarmos atenção na oração de São Francisco e nas bem-aventuranças, nós vamos perceber que, primeiro, Francisco pede para que ele seja o desenvolvedor das ações que pretende chegar. Onde houver trevas, que eu leve a luz, por exemplo. Nas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Nós vemos que, aparentemente, eu não estou falando de ação e reação, mas a abordagem que nós queremos dar hoje é justamente sobre a construção que nos leva à reação das ações que nós fazemos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você chega num lugar muito diferente da sua energia, você sente um desconforto. Se a sua energia é mais densa do que aquela, às vezes você não consegue nem sentir o lugar que você está. E se sua energia é mais sutil, você vai sentir um peso inicial, né? Todos nós sabemos que nós temos um campo vibracional, mais ou menos de um ponto para cima e um ponto para baixo. E que nós nos sentimos confortáveis nesses níveis de vibração, que podem se alterar dependendo de onde nós estivermos. Ok. Como que eu construo uma pessoa mais pacificadora? Como que eu construo a luz? Pensando na lei de ação e reação. Como que eu construo a felicidade? Se nós pensarmos na lei de ação e reação do modo clássico que nós vemos na física, eu iria com uma força, bateria num obstáculo, e esse obstáculo reverberaria a mesma força contra mim, até nós estarmos em equilíbrio novamente, certo? Como que eu construo ação e reação nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo que Deus nos propôs? Nossas ações provocam reações que vão mudando o nosso campo vibracional até nós atingirmos o que nós pretendemos com aquelas ações. É por isso que nossas ações, elas não têm o efeito imediato que nós procuramos, que é a grande reclamação que a gente ouve no dia a dia, né? Mas eu fiz uma ação boa, por que eu não recebi uma ação boa na mesma proporção, na mesma hora? Porque se a lei da reação, eu lanço ação e reação, eu lanço uma força, eu vou receber uma força contrária com a mesma intensidade, eu vou reverberar essa força. Mas isso não acontece na nossa vida diária, acontece. É justamente esse efeito retardado que é nossa discussão hoje. Por quê? Como nós estamos falando de vibração, se eu estou numa determinada vibração, a vibração que vem em sentido contrário da minha ação não necessariamente vai me sensibilizar no primeiro momento. Essa reação à minha ação, ela vai começar um processo de alteração do meu campo vibracional até que ela consiga penetrar em mim e alterar a minha vibração. Mas bem explicando, se eu sou uma pessoa egoísta, um único ato que não seja egoísta, de altruísmo, vai mudar a minha vibração de egoísmo? Me parece óbvio que não. Esse ato meu
de altruísmo é uma ação que eu tive, não é? Qual que é a reação a esse ato? É me mandar uma energia naquela mesma intensidade. Mas quando essa energia, nessa mesma intensidade, bate em mim, ela encontra a minha vibração. Se eu vibro no sentido do egoísmo, a vibração do altruísmo, ela não vai me sensibilizar de imediato. O que vai acontecer aí? Eu vou repetir essa ação diversas vezes, até que a energia que eu projeto nessa ação volte para mim e consiga alterar o meu campo vibracional ao longo do tempo, até o momento em que eu consiga que a minha vibração seja de altruísmo e não de egoísmo. E as minhas ações passem a ser mais de altruísmo do que de egoísmo. Quando as minhas ações passam a ser mais de altruísmo do que de egoísmo, eu também projeto essa energia naqueles que me circulam. Aqueles que me circundam vão se sentir atraídos por essa energia. E quem tem compatibilidade com essa energia vai se sentir mais confortável do meu lado. E é assim que eu atraio os meus semelhantes energeticamente. Pode falar, Jane. Eu entendi, eu compreendi o que você colocou e faz muito sentido, mas sempre quando eu pensei na ação e reação, eu sempre tive na minha mente que essa não seria uma coisa imediata, não porque não a energia que voltaria para mim não conseguiria, né, chegar a mim por causa da minha vibração, mas sim porque eu estava construindo uma mudança da vibração, porque eu sempre vejo a ação e reação não como algo que eu vou doar e vou receber de fora, e sim eu vou receber de mim mesmo. Isso também faria algum sentido? Faz todo sentido. Por quê? Quando eu me sensibilizo energeticamente, vibratoriamente, essa vibração ela tem que se incorporar em mim ao ponto de eu começar a vibrar diferente. E é o que você falou do interno. Eu vou sentindo a vibração externa. Ela vai batendo em mim e vai alterando a minha vibração. Em algum momento, eu vou começar a vibrar naquele compasso. E aí, essa vibração vai sair de mim também, como ela chegou. Mas no decorrer do tempo, porque a alteração do campo vibracional, ela não é tão imediata. Pelo contrário, ela demanda um tempo, porque senão ela me agrediria demais, poderia me partir. É por isso que ela é paulatina, que ela vai construindo. Pode falar. A gente está Não, construindo. é porque, da forma como você está colocando, pelo menos para mim, né, dá a entender que essa mudança, ela vai acontecer a partir de algo que chega até mim. E eu sempre entendi que, na verdade, não é algo que está vindo para mim, e sim que está saindo de mim. Pois é. É por isso que eu estou falando só no campo energético. E no campo energético, a minha vibração é alterada pela vibração exterior. Nesse caso, vamos lá de novo. Meu ato projeta uma vibração para fora de mim. Essa minha vibração, ela bate num outro campo que vai projetá-la em sentido contrário para mim, novamente, voltando para mim. Só que quando ela bate no obstáculo, o obstáculo já modifica a vibração de alguma forma. E quando ela volta para mim, ela volta modificada. E é essa modificação de ir e vir de vibrações é que vai modificar a minha vibração. Em determinado momento, a minha vibração vai estar alterada e essa alteração já vai vibrar a partir de mim. Se eu coloco, como você está falando, que todas as alterações,
elas nascem em mim, eu estou dispensando o convívio social necessário para a gente se lapidar. São esses campos vibracionais diferentes que vão fazer a construção coletiva. Pense em nós. Todos nós temos a vivência daqui da fraternidade. Nós somos os mesmos quando entramos aqui e agora, depois de algum tempo que estamos aqui? A resposta vai ser óbvia. Não, não somos. Mas por que nós não somos? Porque toda essa energia que foi projetada para nós, toda essa vibração que foi projetada para nós, de alguma forma, ela afetou a nossa vibração própria, modificando-a e possibilitando que a gente se modificasse também por meio disso. É por isso que nós falamos que é muito difícil você mudar num meio que não é propício para mudança. Porque toda a vibração que está ali, ela convalida o que acontece. Quando você chega num templo que a vibração é diferente, ela é mais etérea, você de alguma forma vai absorver isso. E cada vez que você sente a vibração, você muda a sua, porque a sua vibração reage àquela, mesmo que tenha sido você que projetou. A coisa se torna cada vez mais complicada. Por quê? Eu não sinto a vibração externa. Eu sinto o reflexo da vibração externa na energia que eu projetei de mim, que eu recebo de volta, que é a energia que eu conheço. A ação e reação está aí. Eu ajo, projeto a minha vibração reage no outro e volta para mim. Quando ela volta para mim, eu sinto que ela é conhecida, mas que está diferente. E aí eu começo a me projetar de forma diferente. Por quê? Porque eu senti algo diferente na volta. Não é uma coisa tão rápida, tão incisiva, que eu vá sentir de pronto. Ela vai acontecendo aos poucos. Aí é que está o grande segredo também. Quando Francisco fala, onde houver trevas, que eu leve a luz, ele está dizendo que se ele tentar levar a luz para onde estiver trevas, ele será um ser de luz. Porque ele, alterando a vibração dele para levar a luz a quem precisa, essa vibração vai se incorporar nele e ele será luz. Da mesma forma, as bem-aventuranças. Cada bem-aventurança, ela constrói o futuro. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles será o reino dos céus. Olha só a construção. Por que eu preciso de ser um pacificador para alcançar o reino dos céus? Porque a energia do reino dos céus é a energia de pacificadores. É essa a interação entre a ação e reação. A energia vai me mudando, vai me construindo. Se fosse a ideia que a gente tem de ação e reação imediata, a gente simplesmente se destruiria. É a construção que vai nos tornando o que nós somos. Né? Tá confuso, né? Vocês querem me ajudar perguntando? Ou ficou mais claro do que eu imaginava? Charles, veja se o entendimento está correto, então. Então, nessa relação que está dizendo, né, eu sou responsável por tudo aquilo que está acontecendo, aí partindo do princípio energético, né, daquilo que eu pensei. Então, todas as coisas que eu estou recebendo, que estão acontecendo agora, é fruto de uma ação que eu tomei agora, de um pensamento, de um direcionamento energético de agora, ou de, sei lá, de 3 anos atrás, de um mês atrás, de algum tempo atrás, e que está chegando em mim hoje, né? Como se eu lançasse um bumerangue
e aí a volta dele vai, né, talvez o universo, sei lá, que vai determinar quando isso vai voltar, eu vou reconhecer, é isso? É, mas um pouco mais dilatado do que o tempo que você colocou, Léo. O que eu estou vivendo hoje é o resultado de todas as ações que eu pratiquei durante toda a minha existência. Porque essas existências modificaram a minha vibração e possibilitaram que o que acontece agora esteja acontecendo. Eu não, por isso que eu falei que não é uma reação imediata. Ela é uma reação diluída no tempo, porque ela está relacionada à minha vibração energética, que não é alterada de imediato. Então, o que eu vivo agora é resultado de toda a minha existência. Muito mais de uma existência mais remota do que de uma existência imediata. Porque na existência imediata, eu ainda estou digerindo essas energias, elas ainda estão me influenciando. O Léo hoje, que tem seus 5, 6 mil anos, ele é reflexo de tudo isso. Porque foi esse tempo que conseguiu mudar a sua vibração para que você se comporte e você reaja do jeito que você é agora. É Jeane ou é Léo agora? Léo. Jeane? Vai lá, Léo. Fez assim, então eu tô imaginando que eu devo estar com o pai. Na verdade, para mim, você está do lado, então eu tinha que ter feito assim. Mas tudo bem. Então vamos lá. Temos mais duas perguntas, né? Os efeitos acontecem imediatamente, mas a reação, ela é diluída no tempo? A ação, ela acontece imediatamente, mas ela é diluída no tempo para quem recebe e para quem projeta a ação. Por exemplo, eu faço uma mala educação com a Jeane, uma grosseria com a Jeane. A Jeane olha para mim e simplesmente fala: Charles, o que está havendo com você? A minha ação, a minha grosseria, afetou a Jeane na intensidade que eu lancei? Não. Por quê? Porque a Jeane já está numa vibração em que uma grosseria dessa não vai encontrar o mesmo campo vibracional nela. Então, ela absorveu a energia que eu lancei, filtrou com a energia dela, quer dizer, alterou as ondas e devolveu para mim sob forma de apaziguamento. Agora, se eu dissesse, Jussara, está aí? Deixa eu pegar, Ju. Se eu dissesse para a Jussara, fizesse uma grosseria com a Jussara, e a Jussara deslanchasse a grosseria ao mesmo tempo para mim, né, na reação dela, aí nós teríamos um impacto. Por quê? A minha energia vibracional está igual à de Jussara. Então, quando elas se encontram, a gente faz um impacto e nós continuamos praticamente iguais. Nós simplesmente vamos brigar e cada um vai para o seu lado. Então, o efeito depende do outro interlocutor, depende da situação que você vive na vida. Tá? Essa pandemia que a gente está vivendo, ela é muito interessante, porque o efeito do vírus em cada pessoa é muito diferente. E ele ataca situações que a pessoa viveu na sua história imunológica, na sua história vibracional, na sua história energética. Né? Não que as pessoas que têm uma reação mais forte sejam pessoas melhores ou piores. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário. As pessoas que têm uma reação mais forte, pode ser que a vibração seja mais etérea do que aqueles que quase não têm reação nenhuma. Podem ser pessoas mais evoluídas do que os que não têm reação nenhuma. Mas pode ser também porque não desenvolveram defesas em relação àquele vírus. Assim é a nossa vibração. Assim são as ações e reações da nossa vida. Fala, Jeane. Além dessa questão da nossa vibração interferir em quanto tempo, né, a gente vai perceber esse resultado, essa reação,
queria que se você pudesse falar um pouquinho se existe a possibilidade de também haver interferência da espiritualidade, dessa reação não vir não agora, talvez não por uma questão só energética, mas também uma questão de estarmos ou não preparados para receber ou para compreender, se existe também essa possibilidade. Eu acho que essa possibilidade é total, porque quando nós falamos em vibração, nós não estamos falando de corpo físico, nós estamos falando da energia que circula entre nós. E nossos irmãos desencarnados, eles também projetam essas energias, tanto que a gente os atrai por conta da nossa energia, né? Nossas companhias espirituais estão na mesma vibração que a gente. Então, essa relação, ela é total, né? Obviamente que o campo espiritual do exemplo que eu dei com a Jussara, nós dois estávamos afinadíssimos. Eu, Jussara e todos os amigos espirituais que nos circundavam. Quando o exemplo que eu dei com a Jeane, o campo vibracional da Jeane estava cercado de amigos espirituais que também afetaram os amigos espirituais do meu campo vibracional. Que a gente fala em amigos espirituais, gente, nós andamos com pessoas muito parecidas com a gente, né? Então, nossos amigos espirituais, apesar de ter um pouco mais de vivência para nos acompanhar, mas eles também têm as mesmas dificuldades que a gente tem, muito parecidas. Por isso a gente é trabalhado junto, né? Tem alguns irmãozinhos mais de luz que ficam aí tentando, sabe, interferir, mas se a gente não deixa para a nossa vibração, eles também não conseguem. Tudo é energia, tudo é vibração. E nisso, a espiritualidade age de forma muito eficaz. Pode falar, Léo. Temos mais algumas perguntas, e aí tem uma outra seguinte: os efeitos, né, da sua ação, da nossa ação, são diferentes da reação de vida? Os efeitos da nossa ação são diferentes da reação? Sim. Porque depende de quem está recebendo a minha ação e depende de como ela está projetando a reação para mim. No primeiro exemplo que eu dei, qual foi a reação da Jeane? De entender que aquela energia estava numa vibração um pouco mais tensa, conseguir decupar a energia, quer dizer, conseguir absorver a energia e me devolver numa reação na mesma potência, mas de vibração diferente. Porque a pergunta que Jeane me fez, o que está havendo, ela veio na mesma força do que a grosseria que eu lancei para ela. Tanto que ela me atinge a ponto de eu pensar o que está havendo. Já no exemplo que eu dei com Jussara, quando a reação foi na mesma vibração que a minha ação, eu quase não consegui entender. Só foi conflito. Mas as forças são iguais. A vibração é que é diferente. Tá? A Jussara reafirmou o meu ato. A Jeane começou a alterar a minha vibração em relação àquele ato. Respondi, Léo, ou ficou mal respondido isso? Respondeu sim. Depois eu vou perguntar à pessoa. Tem duas perguntas. A próxima é a seguinte: então o mal-estar que eu possa sentir é o mesmo que eu projeto? Se eu morar sozinha e estiver mal-humorada, eu recebo até das paredes o que eu emito? Deixa eu contar um segredo para quem perguntou. Você pode morar sozinha, mas você nunca está sozinha. Tá? Então, suas vibrações vão interagir não só com as paredes, como com todas as energias que estão no lugar. Quando a gente fala, por exemplo, arrume sua casa para você e para todos, a gente está querendo dizer, modifique a energia que está instalada aí, porque cada ato seu projeta uma vibração. Limpe onde você está, quer dizer, remova as energias mais densas. Tome um banho bom quando você estiver cansado. Para quê? Para você se lavar
energeticamente, tá? Então, não só as paredes vão reverberar o que você fala ou o que você faz, mas o ar, o que você come, o que você tem dentro da sua casa, como plantas e animais, os amigos espirituais que você atraiu, tudo isso vai reverberar a sua energia. E você dá o toque de construção com a sua atenção. Aí é que é importante na história da ação e reação. Se eu presto atenção na energia que eu estou lançando, eu também presto a atenção na energia que está reagindo. Exemplo bom. Não tem pessoas que sempre dizem que o problema está no outro? Ah, eu faço tudo certo, o outro é que está errado. Mas como que o outro está errado se ele reage ao que você está fazendo? Como que você vai modificar o outro, a reação do outro, sem modificar o que você está lançando para ele? Não é ação e reação? Você pode estar lançando o melhor que você tem, mas que não é apropriado para a reação que você deseja. Quando você está educando uma criança, por exemplo, e primeiro você conversa com a criança, que aquilo que ela está fazendo não deve ser feito, e explica por que ela não deve fazer, que ela normalmente pode causar um dano assim. Mas se ela não quer entender, você não coloca ela no cantinho do pensamento, até que ela consiga absorver aquilo que você está tentando falar para ela, você teve que usar de duas estratégias diferentes, porque uma não estava funcionando. Mas as duas estratégias partiram de você, do que você observou da reação do outro, não foi? Você pode alterar a reação do outro sem alterar a sua ação? A resposta é não. Você só consegue alterar a reação do outro alterando a sua ação. Por isso que é ação e reação. E a sua ação também é alterada pela reação do outro, porque você observa como ele reagiu ao que você fez. Mais alguma, Léo? Vamos lá. E aí, continuando no tema da reação, né? A pergunta foi: a reação vem de vidas passadas já alteradas? É sempre para melhor? Repete, por favor. A pergunta foi a seguinte: essa reação, né, que você vem falando, que a gente emite e volta, né? Essas que vêm de vidas passadas, essa reação ela já foi alterada, né? Seja igual você falou pela espiritualidade ou enfim de uma série de coisas. E se essa reação ela vem sempre para melhor? Na verdade, é a sua ação que foi alterada. É a sua ação que resultou de uma reação diferente. Porque cada vez que a reação volta para você, ela vai te alterar a sua vibração. Você sente uma vibração diferente, e ao conhecer uma vibração diferente, você altera a sua. E quando você altera a sua ação é diferente e a reação que vai vir também é diferente. Bom, como não podia deixar de ser, eu vou dar exemplo de comida e bebida. Quando a gente começa a beber vinho, a gente normalmente pega um vinho suave, que é aquele mais docinho. Aí você experimenta um vinho um pouquinho mais seco, um pouquinho melhor. Quando você vai beber aquele vinho suave, você já sente um estranho no paladar. Aí você passa por um vinho mais seco, mais elaborado, mais trabalhado, e você consegue sentir melhor aquela qualidade e tal, e se você volta naquele docinho, você fica, sabe, não consegue, não passa mais na garganta, você trava o dente, é uma coisa. Mas você gostou dele no momento, não foi? Ele te ajudou a você chegar no outro, mas a sua vibração alterou, o seu gosto alterou. E porque o seu gosto alterou, você vai sentir diferente o que está
lá atrás. É a mesma forma com a energia. Quando você projeta a sua ação e tem uma reação, esse gosto que chega com a vibração da reação, ele vai fazer você alterar o seu ato inicial. E quanto mais elaborado for a sua vibração, menos provável de você voltar para a vibração inicial. Porque você vai ver que tem outros meios mais eficazes e mais gostosos de você atingir o que você quer. Fala, Jane. Dentro do que você está falando, então também poderia acontecer, por exemplo, né, eu tenho uma ação que, né, talvez geraria uma reação não muito agradável, mas o fato de eu mudar, mesmo essa reação vindo, do jeito que ela viria, de qualquer forma, mas o fato de eu mudar e eu enxergar ela de outra forma, como você colocou na mudança do paladar, então eu me melhorei, então mesmo vindo, né, de uma forma agressiva, eu não vejo de uma forma agressiva porque eu mudei? Porque você não vai mais, aquela vibração não vai mais se encaixar na sua vibração do jeito que encaixava antes. Então você não vai sentir com aquela violência que você sentia antes. É como se a sua vibração contrária conseguisse neutralizar aquele resultado. Tá? É assim, por exemplo, que você consegue lidar com sentimentos que nos deixam desconfortáveis, como a tristeza, por exemplo. Eu só vou conseguir trabalhar as ações de tristeza quando eu conseguir sentir vibrações diferentes. Vibração de aconchego, vibração de carinho, vibração de alegria. Por quê? Eu sentir essas vibrações vai alterar a minha vibração. Qual é o melhor caminho, então, para quem sente tristeza? Experimentar energias de alegria. Por quê? Quando a gente experimenta, a gente vê a possibilidade, a gente vê que existe. Mas a primeira vez que eu sou triste, eu experimento uma energia de alegria, eu vou sentir um desconforto na minha reação. Porque eu estou lançando tristeza, estou recebendo alegria. Na mesma intensidade, gente. Aí é que está a ação e reação. Só que quando a alegria bate em mim, eu sou refratário a ela, por causa da minha vibração. Só que ela vai batendo e vai alterando a minha vibração. Vai alterando até o ponto em que eu já consigo aceitar essa energia. E aí, quando eu consigo aceitar essa energia, eu consigo vibrá-la um pouco também, porque eu descobri como é que ela vibra. E aí que eu vou me modificando. Ficou difícil eu conseguir passar essa ideia da mudança paulatina, né? Da experimentação como possibilidade de mudança da minha energia para que eu atinja o que eu pretendo. Lembra das bem-aventuranças? É sempre uma proposição. Bem-aventurados aqueles porque terão isso ou aquilo. É uma construção no caminho. Francisco de Assis também, ele está construindo o desejo dele de evolução justamente com as proposições que ele se coloca. É essa a ideia principal que a gente quer suscitar hoje. É de construção. Eu observar as reações, as minhas ações, o que isso faz comigo, o que isso faz com as pessoas que estão ao meu redor, para eu avaliar como eu posso mudar isso, experimentando justamente as energias que são colocadas. Alguma colocação, alguma pergunta? Temos a seguinte pergunta. Mas por que às vezes eu durmo bem e acordo meio irritado? Que energia é essa que me atingiu? Poderia eu ter tido uma ação não muito boa no meu desdobramento e já acordei com a reação do meu ato? Vamos lá. Eu durmo bem e acordo não tão bem. É isso? Tem uma série de possibilidades aí, gente. Não dá para a gente resumir só desdobramento ou não.
Pode ser simplesmente um desconforto do corpo, porque eu dormi com uma temperatura não adequada e meu corpo reclamou e vibrou de forma a eu não conseguir descansar e eu acordei irritado. Pode ter sido que eu abro o meu subconsciente durante a noite e saem coisas que eu não consigo lidar e que eu fico brigando a noite inteira para colocar ele de volta no subconsciente. Pode ser também um desdobramento, em que eu teimoso, o povo me chamando para voltar para o meu corpo, e eu estou lá tentando fazer mais alguma coisa e volto muito rápido e chego cansado. Pode ser uma série de coisas. Mas, independente do que seja, qual é a mensagem que isso me passa? Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção em todo esse caminho que eu faço, desde o momento em que eu vou dormir. Se eu estou dormindo com iluminação adequada, se eu estou dormindo com temperatura adequada, se eu estou cuidando de esvaziar minha mente antes de dormir, se eu estou me colocando à disposição para o trabalho, já me comprometendo a não trabalhar por outro e ao mesmo tempo ser ruim comigo. Entendeu? Então, tudo isso eu projeto com o meu pensamento. Em cima disso que eu vou reagir. Tá? Quando você pergunta se poderia ter tido uma ação não muito boa no desdobramento, acho que é isso. Né? O que é uma ação não muito boa? Pode ter sido que eu tenha tido uma ação muito boa, mas que a reação tenha sido inadequada para mim. E aí, em vez de eu não absorver essa energia, eu resolvi absorvê-la toda. Né? Porque quando o outro reage, ele manda também uma energia para mim. E como eu recebo essa energia, também vai definir meu campo vibracional. Vocês já ouviram muitas vezes dizer em vigiai e orai e vigiai. Eu tenho que ficar atento o tempo inteiro às energias que me circundam. Porque, da mesma forma que eu lanço energias, eu também recebo energias. E elas vão me equilibrar ou me desequilibrar. Ação e reação. Lança a energia para mim. Eu não estou protegido, recebo essa energia com uma força contrária, e em vez de dissipar a energia, eu simplesmente absorvo. Vai me fazer mal de alguma forma. Léo, você levantou a mão ou foi só o botão errado que você apertou? Não, levantei mesmo. Talvez assim fica mais fácil de você... Fica assim. Visualiza de pronto. Pode falar. Pois é. Então, vamos lá. Posso fazer outra pergunta? Pode. Mas deixa eu... Jane, você levantou a mão e eu não vi? Não, né? Tá bom. Então, vamos lá. A vibração da tristeza pode gerar depressão? Pode. Não só a vibração da tristeza, mas a vibração da alegria também. Contraditório isso, né? Toda vibração que não está de acordo com o meu campo vibracional pode me gerar uma depressão. Por quê? Ela vai demandar uma sobreatividade minha e depois o meu organismo vai ficar deprimido para vibrar. Exemplo clássico, cocaína. Cocaína, ela gera uma vibração instantânea no corpo. É como se ela aumentasse a sua vibração 1000 vezes. Só que seu corpo não está adaptado a essa vibração. Então, depois de vibrar 1000 vezes por 5 minutos, você vai estar com o campo vibracional completamente esgotado. E aí você vai direto para a depressão. Depressão vibracional que se reflete numa depressão física. Tá? Tem um exemplo extremo, mas a gente tem exemplos mais singelos para dar. Pode falar, Jane. Se puder, só para não gerar nenhum tipo de dúvida, né? Se puder esclarecer, porque nós utilizamos constantemente o termo vibração, nível vibracional, para pensamentos, sentimentos e ações que estão relacionados à moralidade. E aí, quando você coloca um efeito de uma droga como aumento de vibração, isso pode gerar uma confusão. Se você puder distinguir o que você está falando, né, para ficar mais claro?
eu senti que foi uma vibração que atingiu de forma muito contundente, né? E aí a gente precisa de estabilizar essa vibração. Eu não estou qualificando as vibrações quando eu falo isso. Eu estou falando em intensidade. E a intensidade, ela pode ser tanto uma intensidade para a vibração que a gente chama mais baixa, que não é esse o termo adequado, como para uma vibração mais etérea, mais próxima ao entendimento mais pleno da vida. Eu usei o exemplo da droga de propósito, tá? Justamente para causar esse incômodo e vocês sentirem como uma ação minha pode afetar vocês de alguma forma, né? A Jane, de forma inteligente, porque a gente está ligado, ela pegou e pediu, olha, vamos tirar esse entendimento, que não está adequado, né? Algumas pessoas podem ter ficado chocadas e não conseguido processar a vibração que eu lancei, tá? Mas foi justamente por causa do exemplo. Como que a gente reage a isso? O exemplo da droga, ele é muito forte, como eu falei, tá? Mas um outro exemplo que a gente pode colocar, que acontece muito nas nossas vidas, é a droga emocional. O que é a droga emocional? Aquela sensação de prazer que eu tenho quando eu pratico determinada atividade que causa uma reação no outro. E muitas vezes eu fico inebriado por essa reação dele e não presto atenção na minha própria vibração, se ela está qualificada ou não. Isso acontece muito nas relações abusivas, em que eu permito que uma sensação aparentemente prazerosa me esgote e transforme a minha vibração e deprima a minha vibração. Fala, Léo. Você tocou aí no assunto de droga e nós temos uma pergunta relativa a isso, então já vou encaixá-la. Legal. A pergunta veio assim: uma pessoa que nunca usou drogas, mas que de vez em quando tem vontade, às vezes até saudade da sensação, significa que a reação de não usar ainda não foi capaz de mudar o padrão vibracional, que seria querer usar? Depende. Mas eu vejo que, na verdade, ela já mudou o padrão vibracional e não se permite mais usar, apesar de recordar no seu ser da sensação que lhe causava. Tá? O padrão vibracional que ela tem hoje não permite mais que ela vá por esse caminho. Ela pode sentir a vontade, ela pode ter a lembrança, mas o uso já não está mais condizente com o padrão vibracional dela. Então, por uma evolução, ela não se permite utilizar. Tá? Na verdade, é um bom presságio isso. É sinal de que você está mudando sua vibração a ponto de chegar a não sucumbir mais a esse desejo. Alguém mais? Temos sim. Aí vamos sair um pouquinho, né, desse tema das drogas. E a pergunta seria a seguinte: seria esse um dos grandes desafios a serem superados nos encontros afetivos vivenciados, sobretudo pelos casais? A harmonia poderia ser buscada no campo das construções? Acho que isso, foi a pessoa que pensou, né, quando você estava falando a questão da construção, né, de que a gente vai projetando. Então, é isso. O que você poderia nos falar sobre esta dúvida? Você pode repetir, por favor? Seria esse um dos grandes desafios a serem superados nos encontros afetivos vivenciados, sobretudo pelos casais? A harmonia poderia ser buscada no campo das construções? No campo das construções. Tá. Eu vou pegar primeiro o conceito de harmonia. Você está em harmonia quando você está vibrando
condizente com a vibração do outro. Não quer dizer que você esteja feliz, mas quer dizer que você está harmônico. Tá? Quando você tem uma relação abusiva, inicialmente você está em harmonia. Por mais forte que isso possa parecer quando a gente fala, mas enquanto você estiver naquela harmonia, que você não conseguir fazer uma construção diferente para você, você não vai conseguir se libertar daquela relação. É por isso que é muito importante que as pessoas que têm uma relação emocional abusiva procurem ajuda. Porque você precisa mudar o seu campo vibracional para sair daquela harmonia que não te faz bem. Harmonia energética é quando eu vibro numa vibração afim do outro. Isso é harmônico. E eu só vou conseguir me libertar disso quando a minha vibração for diferente daquela. Justamente quando eu estiver desarmônico com aquele outro, é que eu vou conseguir me libertar. Existe a possibilidade também dos dois mudarem a energia juntos, mudarem a vibração juntos, e continuarem em harmonia, mas numa harmonia diferente entre eles. Tá? É uma situação um pouco mais difícil, porque os dois têm que querer essa situação. O que acontece normalmente é que aquela pessoa que é submetida, ela muda a harmonia dela a ponto de conseguir sentir que ela não está mais em harmonia com aquela violência. E aí se libertar disso. Eu não diria também, respondendo a primeira parte do questionamento, a gente vê muitas relações de casais, mas essas relações, elas se repetem em todas as esferas dos nossos relacionamentos. Elas se repetem muito na relação familiar, onde existe a abusividade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos filhos entre si. Tá? São relações que a gente tem que prestar sempre muita atenção. Se repete também nas relações de trabalho, se repete em todas as relações. O foco é sair da harmonia daquela situação. É justamente se desarmonizar daquela situação. Porque se eu repito um padrão, é porque eu estou em harmonia com ele, que é o que eu sei. Eu preciso introduzir na minha vibração vibrações diferentes, para aquilo me incomodar a tal ponto de eu conseguir me libertar. Por isso que é tão importante a ajuda. Ajuda emocional, ajuda profissional, ajuda espiritual, porque essa ajuda vai me possibilitar mudar meu campo vibracional e me sentir desarmônico com aquela situação que me faz mal. Eu sei que eu estou sendo complicado, mas eu sei que vocês estão me entendendo. Né? Para a gente não pensar que a responsabilidade é só de um ou de outro. A responsabilidade, ela é sempre minha, dos meus atos. E do outro, dos atos dele. Tá? Então, eu nunca sou só vítima. Tá? É um pouco duro de ouvir isso. Mas eu preciso trabalhar a minha vibração para eu deixar de me colocar nessa posição que eu sinto que eu estou mal. Mais alguém? Temos sim. Vamos lá. A pergunta é: estou tentando entender o novo foco sobre este assunto, mas para maior compreensão de minha parte, trago a ideia de que toda mudança é feita internamente
e que somente haverá isso em nós quando aceitarmos ou reagirmos à reação do outro ou da vida, que nos atinge de tal forma que nos incomodará ou nos levará, em razão das consequências da ação, a raciocinar aquilo que chega até nós. Então, não consigo entender a ideia de que isso está vindo de fora como forma de vibração, e não de dentro como fonte geradora. Será que você poderia nos explicar melhor? Nós estamos confundindo as estações. E isso foi muito bom você ter feito essa pergunta. Tá? Porque eu estou lidando com ação e reação só como forças em campos vibracionais. Eu não estou lidando com ação e reação no sentido da criação diferente que eu posso fazer com o meu pensamento, com o meu sentimento, etc. Eu estou falando da ação e reação apenas como forças. Forças que me obrigam a pensar, que me obrigam a sentir diferente, que me trazem vibrações que me incomodam. Mas quando eu digo que a mudança só acontece quando eu mudo a minha vibração, é justamente essa mudança interna que você está falando. As possibilidades que eu tenho de mudança, elas me são oferecidas pelas reações que eu tenho aos meus atos. Mas eu só mudo efetivamente o dia que eu aceito mudar. O dia que eu aceito que a minha vibração seja alterada e que eu sinta de forma diferente tudo que está à minha volta. Inicialmente, eu chamo a atenção para a questão puramente física. Todo ato que eu realizo, eu vibro. Quando essa vibração bate no outro, ele vibra em sentido contrário, altera aquela vibração que volta para mim e me traz uma informação. Essa informação, ela vai alterar a minha vibração de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, mas ela vai alterar a minha vibração. Só no momento em que eu aceito que a minha vibração seja alterada para agir de forma diferente, é que eu realizo a mudança em mim. É uma escolha minha, mas está sendo o tempo inteiro fomentada pelas reações dos meus irmãos. Fala, Jane. Você já comentou, mas se puder só esclarecer um pouquinho mais, porque você está trazendo uma visão mais relacionada com relação às energias que nós emanamos e recebemos. Como essa ligação, né? Porque nem todo mundo tem uma visão clara de como essa emanação e recepção de energia está ligado com as efetivas ações que nós praticamos. Se puder só reexplicar um pouquinho? Você quer que eu repita, na verdade, a questão da reação às ações? Não, é que a questão é a seguinte, porque muitas vezes algumas pessoas podem estar entendendo o seguinte, que emanação energética é só eu ficar emanando e recebendo. A relação disso com o que eu faço, né? A minha ação, a relação que tem com isso. Desculpa, realmente. Bom, tudo que eu faço na minha vida é uma ação, correto? Desde eu levantar, fazer meu café, tomar um café, ir para o meu trabalho, como eu reajo com as pessoas no meu trabalho, como eu volto para casa, como eu lido com as pessoas da minha família, tudo isso são minhas ações. Todas as minhas ações emanam energia. Essa energia, ela é emanada sob a forma de vibração. Toda vez que eu vibro, essa minha onda vibracional encontra a onda vibracional do outro. Quando as duas batem, elas vão se alterar. E eu vou sentir a minha vibração alterada pelo outro como a reação dele. E o outro vai sentir a vibração dele alterada pela minha vibração como reação à ação dele. Esses choques vibracionais vão me dar a exata medida do
o resultado do que eu estou fazendo. E vai me possibilitar reavaliar a energia que eu recebi de volta, modificada como reação à minha ação. Emanação energética não é só quando eu estou com as mãozinhas postas, emanando energia. Emanação energética é tudo aquilo que eu faço o tempo inteiro. Vamos voltar para a nossa velha conhecida. Estou fazendo comida. Né? Estou lá feliz da vida, porque eu vou receber amigos queridos para jantar comigo. Possibilidade dessa comida ficar boa? 100%. Porque toda a vibração que eu estou colocando nela vai alterar o alimento de modo a transmitir sabor e energia. Chego cansado em casa e falo, nossa, que saco, vou ter que fazer comida para comer, porque senão eu não vou ter nada para comer. Possibilidade dessa comida ficar boa? Muito pouca. Por quê? Porque a energia que eu passei para ela é uma energia que não está querendo fazer comida. Entende a sutileza disso? Tudo que eu faço na vida recebe a energia daquela ação e vai reagir de alguma forma, principalmente as pessoas. Por quê? As pessoas não são tão estáticas como o alimento, por exemplo. Elas reagem de forma muito mais vibrante e trazem para mim a reação delas. Experimentem chegar no trabalho de vocês com um sorriso cumprimentando as pessoas. E depois chegar com a cara emburrada. Qual vai ser a reação das pessoas ao que você está fazendo? Se você tem inteligência suficiente, eu acredito que sim, você vai ver essa reação e vai pensar qual é a reação que eu quero do outro, qual é a vibração que eu quero dele. E vai passar a agir de forma que você tenha o retorno vibracional esperado. Como tudo é energia, tudo que eu faço vai resultar disso. Né? Desde o momento que eu levanto até o momento que eu durmo, inclusive no meu sono. Tá? Então, ação e reação serve para eu planejar o que eu quero, analisando as reações sobre aquilo que eu faço. Fala, Léo. Gostei dessa mãozinha, Léo. Fica legal, né? Fica visível, assim. Pelo menos, eu não sei se eu sou muito... O meu, quando levanta assim, eu pulo lá para frente, né? Então vamos lá. Nós temos mais duas perguntas. A primeira é a seguinte. As vibrações funcionam da mesma forma de um desencarnado para um encarnado? Quando você está desencarnado, você vibra numa frequência muito mais tênue do que quando você está encarnado. Você veja que nós, como vestimos esse corpo, para a nossa vibração ultrapassar o corpo, ela tem que ser muito mais forte. Então, a gente aprende a vibrar mais forte. Quando a gente está desencarnado, como você sente as vibrações de pronto, alguém vibra, você já sente isso, porque você não tem essa proteção, as vibrações são mais tênues. Então, a vibração de um encarnado para um desencarnado, ela tende a ser mais forte do que o contrário. Por que eu falo tende? Porque um irmão espiritual mais evoluído que nós, por exemplo, vai saber trabalhar muito bem essas vibrações e não vai se afetar com a densidade delas, mas sim com a sua intensidade. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondi? Se precisar complementar, a gente complementa. Tá, vamos ver se a pessoa vai dizer se respondeu ou não. Tem uma colocação da Rosane, né? Que ela disse assim, que tudo que eu faço tem uma reação, seja ela positiva ou negativa. Cabe a mim saber o que eu quero. E aí eu vou emendar essa colocação dela com uma outra pergunta que chegou, falando o seguinte, né? Que na física, na terceira lei de Newton, né? Fala que
que é conhecida exatamente como a lei da ação e reação, curiosamente o tema da nossa palestra, né, fala que toda ação, né, que é aplicada a um corpo, né, ela surge como uma forma de reação da mesma intensidade no sentido contrário. E aí a pessoa pergunta o seguinte: ok, na física existe um movimento que ele é, né, fez, voltou, mas para nós, né, que somos seres conscientes, né, temos aí o livre-arbítrio, significa que entre esta ação e a minha reação, eu tenho um poder de escolha ali no meio, e aí eu posso, né, escolher como reagir em função dessa ação. Aí a pessoa pede para que você conecte aí com a palestra. Na própria lei de Newton, os elementos, eles não reagem da mesma forma, a mesma força. Tá? Se eu lançar, por exemplo, uma esfera contra uma parede de concreto, a esfera vai furar a parede até um determinado ponto, vai perder velocidade e ficar ali. Se eu lanço ela sobre um elemento mais resiliente, ela vai entrar e vai sair. Então, nem mesmo na física, a gente pode dizer que as reações sejam as mesmas. Depende das forças que estão se colidindo. Tá? As forças vão ser da mesma intensidade. O resultado vai ser diferente. Como nós, humanos, temos também uma permeabilidade ou uma resiliência diferente, cada um, a gente vai agir de forma diferente, vai reagir de forma diferente a cada força, mesmo que essa força seja com a mesma intensidade. Vocês já ouviram falar que tem pessoas que aguentam muito mais do que outras? É porque elas já são mais resilientes do que outras. Elas já conseguiram trabalhar a vibração para que elas sofram a ação sem se deformar tanto. Ou elas se deformam para depois voltar à forma inicial. Eu discordo da Rosânia quando ela fala em ser positivo ou negativo. A gente não está discutindo positividade ou negatividade. A gente está discutindo apenas força. A escolha que eu vou dar para essa força, ela é minha. E eu normalmente faço uma escolha que seja mais adequada para a minha vibração. A gente dizer que é uma escolha positiva ou negativa, a gente está dizendo que essa escolha não é adequada. Mas essa escolha sempre é adequada porque eu preciso naquele momento. E só a mudança da minha vibração é que vai mudar a adequabilidade dessa escolha. Tá? Aí é que está o pulo do gato. É por isso que eu chamo a atenção para a mudança vibracional. Se eu estou vibrando da mesma forma, eu vou reagir sempre da mesma forma e eu vou agir sempre da mesma forma. Se eu aceito a reação como uma leitura da minha ação, para eu verificar a adequabilidade daquilo que eu quero de resultado, eu tenho possibilidade de mudar a minha ação. Mudando a minha ação, eu mudo meu campo vibracional. E a reação vai ser diferente. Eu acho que era Einstein que dizia, da mesma forma, que a gente espera a reação diferente, fazendo sempre a mesma coisa. Nós não vamos ter. Por quê? Porque eu não mudei a vibração. Fala, Léo. Léo? Eu tô aqui, tá me ouvindo? Pode falar. Tá bom. Agora a Larissa quer fazer uma pergunta. Larissa, pode sair do novo. Tá funcionando? Ah, tô te ouvindo. Aqui, você falou bem assim, que a reação do outro vai interferir, vai mudar a nossa vibração. Uhum. Mas eu não consigo enxergar isso, eu consigo enxergar assim. Porque se for assim, uma pessoa que queira fazer o mal a gente vai conseguir. Entendeu? Entendi. Aí na minha cabeça eu só consigo enxergar assim, você quer fazer mal a mim.
o meu campo vibracional vai sentir isso, vai mexer no meu campo, mas não vai alterar o meu padrão vibracional, entendeu? É isso? Não. Eu entendo que se você sente que o outro quer te fazer mal, você pode fazer escolhas ali que alterem o seu campo vibracional. Se você sente, por exemplo, que o outro quer te fazer mal, seu campo vibracional pode ser alterado no sentido de você não querer mais estar perto do outro. Ou no sentido de você não aceitar o mal que ele quer te fazer como mal. Porque ele querer te fazer mal não significa que você vai aceitar o ato como mal. Isso pode alterar o seu campo vibracional, perturbá-lo, se você deixar e se você quiser. E vai alterá-lo. Deixa eu tentar explicar melhor. Uma pessoa chega te agredindo. Se a agressão for só verbal, por exemplo, você pode aceitar essa agressão sem necessariamente isso te afetar emocionalmente. Por quê? Você pode adequar a sua vibração para devolver para ele de forma a que não fique com você a vibração que ele lançou. Tá? E aí, pouco importa o que ele faça. A sua vibração não deixa ele aceitar isso. Tá? Vocês lembram quando Jesus, na cruz, disse, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem? Naquele momento, Jesus não aceitou a vibração de morte que colocavam sobre ele. Ele não entendeu aquele ato como um ato contrário a ele. Ele conseguiu entender que quem o estava fazendo não sabia o que estava fazendo. E nesse momento ele se libertou do campo vibracional de todo mundo ali. E mesmo morrendo, isso não afetou a vibração do espírito dele. Tanto que ele ressuscitou em 3 dias. Né? Fala, Jane. Então, dentro do que você está colocando, quer dizer assim, a agressão física pode até chegar a mim, mas a ofensa eu aceito ou não? Seria isso? Mesmo a agressão física. Porque a agressão física ela pode machucar meu corpo, mas não o meu espírito. Tá? E nosso corpo é machucado quase todos os dias. O que eu estou tentando dizer para a gente, inclusive para mim mesmo, é que eu posso decidir o que vai me afetar ou não. Mas para decidir o que vai me afetar ou não, eu preciso compreender as reações às minhas ações. E saber como alterar a minha vibração para aquela reação não me afetar tanto. Ou não me afetar, como Jesus fez. Ele simplesmente disse, o que vocês estão fazendo não me afeta. E mesmo morrendo, ele continuou a viver. Porque o espírito dele não ia morrer. A vibração dele não se desfez pelo que estavam fazendo com ele. Ele se manteve íntegro. Que aí é a grande chave da nossa evolução. Nos mantermos íntegros ao que nós acreditamos. Só que como nós não temos a visão tão ampliada como Jesus, a cada dia nós reavaliamos e avaliamos isso nos momentos que a gente passa. E são essas reações às nossas ações que nos dá a possibilidade de reavaliar e reconstruir isso a cada dia. Podem perguntar, gente. Eu sei que o tema é meio espinhoso. Então tá bom. Então vamos lá. Temos mais 2 perguntas. E aí já vai encerrar. O fato de hoje eu já pensar para reagir é uma evolução da minha reação?
Ou a reação real sobre a ação é aquela que eu faço instantaneamente? Porque assim, se eu parar para pensar, eu já estou manipulando a minha reação. As duas coisas. Tá? Eu parar para reagir é uma situação que eu preciso de sentir o meu campo vibracional para escolher o que seria mais adequado para aquele momento. Quando eu reajo instintivamente, é porque eu já conheço a reação que eu escolhi para aquele momento, para aquela ação. Nas duas situações, eu tenho raciocínio. É que às vezes eu preciso raciocinar um pouco menos e às vezes a minha reação já está incorporada em mim. Não quer dizer que eu não precise raciocinar novamente daqui a um tempo, aquela mesma reação. Por quê? Porque o efeito dela pode não ser mais o mesmo durante o tempo. E no momento em que o efeito da minha reação não for mais o mesmo, vai me levar eu a pensar e a escolher uma outra forma. Né? Exemplo de comida de novo. Eu sei que a Jeane gosta de comer risoto de bacalhau. Não? Tá. Fingimos que a Rosane gosta de comer risoto de bacalhau. E todas as vezes que eu convido a Jeane para ir na minha casa, eu faço risoto de bacalhau. Né? Aí um dia, a Jeane lança a seguinte frase no ar, assim, perdida no ar. Nossa, eu gosto tanto de camarão também. A reação dela ao risoto de bacalhau, ou seja, de falar que gosta de camarão também, pode me levar a pensar que ela pode gostar de um risoto de camarão também. E aí me levar a mudar um padrão que eu tinha, de toda vez que eu pensava na fazer um jantar para a Jeane, eu fazer de bacalhau. Eu vou introduzir também o camarão. Mas eu posso simplesmente não perceber que ela falou do risoto do camarão. Né? Aí a Jeane precisa de uma ação mais incisiva. O que ela faz? Da próxima vez que ela for convidada para jantar, ela leva um pacotinho de camarão e fala, nossa, eu passei ali e encontrei isso. Né? Será que a gente podia fazer um risoto de camarão? E aí a gente muda o padrão. Tá? Nossa vida é sempre assim. A gente vai reagindo às ações do outro, e o outro reage às nossas ações, e a gente vai racionalizando isso e racionando isso, e mudando o nosso padrão. Por isso que eu digo, gente, que a gente só evolui coletivamente. Porque é o coletivo que nos mostra a possibilidade de fazer diferente. Se eu estou sozinho numa ilha deserta, meu padrão quase vai ser sempre o mesmo. Porque não tem ninguém lá para dizer eu não gostei, ou para reagir contrariamente ao que eu fiz. Léo? Abre o microfone, Léo. Eu cliquei e não abriu, fiquei falando sozinho. Desculpa. Olha só, a ideia de desarmonia como ponto de partida para as mudanças de ações e reações me trouxe um grande aprendizado. Você poderia aprofundar e insistir um pouco nessa direção? Vamos ver se eu consigo te atender. O que é uma coisa harmônica? É aquilo que vibra na mesma frequência. Para eu mudar, eu preciso entrar em desarmonia com aquela frequência. Porque a desarmonia, ela me causa um mal-estar. Ela me causa um incômodo. E esse incômodo que vai me levar a pensar que o risoto de camarão também pode ser interessante, não só o risoto de bacalhau. Como nós vivemos de forma dinâmica, a harmonia, ela não dura muito tempo. Mas às vezes a gente fica preso nessa ideia de harmonia e vive num ambiente já desarmônico, porque a gente não viu ou não se permitiu sentir que estava entrando em desarmonia. E às vezes a harmonia é retomada com um simples ajuste de padrão. Conversando com o outro que está perto de mim, reagindo de forma diferente ao que ele faz, a gente pode ir organizando essa harmonia novamente. Como nós somos seres fluidos,
A harmonia, ela deve ser trabalhada todos os dias. Por quê? Fatalmente, nós vamos desarmonizar um pouquinho a cada dia. Se nós estamos numa relação que nos agrada, a gente tem que pensar em manter a harmonia. E para manter a harmonia, eu preciso manter a vibração. Como eu mudo um pouquinho todos os dias, e o outro também muda um pouquinho todos os dias, é importante a gente equalizar essas vibrações. Deixa eu dar um exemplo muito simples para vocês que a gente não faz mais. Vocês se lembram, há um tempo atrás, que todo mundo sentava à mesa na hora das refeições e comiam juntos? E falavam do que tinha acontecido durante o dia, contavam os causos do dia? Nesse momento, eu reharmonizava quem estava em torno daquela mesa. Por quê? Porque eu colocava as vivências e as vibrações diferentes que se punham naquele ambiente. E aí eu reharmonizava tudo. Tá? É uma grande e potente elemento de estabilização, de harmonização, a fala, o contato e etc. Jane. Eu não sei se você já vai comentar agora na finalização, mas a gente está falando da questão da ação e da reação, vibração energética, e como que isso se ligaria de forma mais direta na questão, né, do que a gente está falando nesse curso, que seria a construção aqui na matéria da nossa vida espiritual? Nossa, eu acho que tem tudo a ver, né? Porque essa observação energética, vibracional, ajuda eu construir minha evolução aqui na matéria, de forma muito mais efetiva do que eu conseguiria construir no mundo espiritual. Por quê? Porque aqui a gente tem proteção. A gente tem proteção potente da carne. Se eu não suporto o Léo espiritualmente, eu não consigo chegar perto do Léo. Mas quando eu estou encarnado, eu consigo chegar perto do Léo, porque nossa vestimenta nos protege. E eu consigo que essas energias de ação e reação sejam infiltradas a ponto de eu conseguir senti-las e mudar o comportamento. Se nós estivéssemos no mundo espiritual, a gente simplesmente se afastaria sem conseguir se tocar. De tão forte que é a vibração. Tá? Já encarnados, a gente consegue trabalhar isso. A gente consegue construir na matéria relações que a gente vai continuar no mundo espiritual. E nisso eu consigo evoluir. Porque quando eu consigo entender a minha relação com o Léo, que estava quebrada há muito tempo, que na verdade é uma relação de amor, eu consigo mudar o meu campo vibracional para entender aquela situação, e isso vai se expandir para todos aqueles que eu tenho a mesma relação. Então, a minha relação trabalhada com o Léo aqui vai servir para quando eu encontrar um outro desamor desencarnado, eu já tenho uma vibração diferente que eu consiga ficar perto dele. Então, essa construção material, essa percepção energética e a percepção que eu posso vibrar de forma diferente para ter uma reação diferente do meu interlocutor, me possibilita uma gama infinita no mundo espiritual. Há uma evolução sem par. Não sei se eu respondi, Jeane. Se precisar complementar, fica à vontade. Não? Tudo bem? Bom, se não tiver nenhuma colocação mais, eu vou começar a me despedir. Tá? Foi uma abordagem um pouco diferente do que a gente está acostumado. Né? Mas isso também foi uma provocação. Porque uma abordagem diferente é uma ação diferente que terá uma reação diferente que provocará ações diferentes de vocês. Mesmo que vocês não tenham concordado com o que eu falei, vocês pensaram no que eu falei. E isso já alterou o campo vibracional de vocês para quando vocês ouvirem falar em ação e reação novamente.
para ampliar a discussão que já havia. Então, a intenção foi justamente uma provocação. Trazer algo diferente para que a gente pudesse expandir o pensamento e aí criar novas situações, ou novos raciocínios e novas vibrações. O importante é a gente ter em mente que a vibração ela vai nos conduzir a um raciocínio. Mesmo que eu não consiga imediatamente entender o incômodo que eu estou sentindo. Se eu me permito raciocinar sobre ele, se eu me permito perceber as reações das minhas ações, eu consigo repensar as minhas ações para ter reações diferentes. Se eu consigo entender e perceber a ação do outro e a minha reação àquela ação, eu também posso mudar a minha reação para forçar o outro a mudar a ação dele. Parece muito sutil, mas é muito real. O nosso dia a dia acontece sob essas premissas. A gente deve prestar muita atenção sobre isso. Ok? Alguma colocação? Podemos encerrar? Ederson, você pode fazer oração para a gente? Te peguei de surpresa, mas a sua reação foi ótima. Obrigado. Querido Pai, agradecemos mais uma vez todo o ensino aqui nos trazido para o nosso aprendizado, nosso crescimento, nossa compreensão do mundo, principalmente pelo momento que estamos passando, para que possamos entender melhor a vida que estamos vivendo, que possamos lidar melhor com todas as ações que viemos sofrendo, a forma como reagimos, a forma como devemos agir, buscando sempre nossa harmonia. E assim, podendo suportar melhor todas as situações. Que possamos, como foi dito na palestra, trabalhar mais a nossa resiliência, lidar melhor com todas as situações, buscando ter melhores aprendizados com tudo aquilo que estamos passando, nos responsabilizando por todos os nossos atos. Esteja sempre conosco, para que assim seja.